Essa é a placa de aquisição de dados de ultrassom que a gente está desenvolvendo dentro de um projeto que o objetivo desse projeto é a gente medir a vazão de rios, cursos d'água, né, através da medição da velocidade do deslocamento da água, né? Como que a gente faz isso? A gente utiliza drones. Esses drones eles pousam na água do rio, né? Ficam boiando no rio. E esses drones são acoplados, são equipados, melhor dizendo, com sensores de ultrassom. Esses sensores de ultrassom, eles emitem pulsos de ultrassom e os pulsos aí são refletidos por impurezas do próprio rio, né, minerais, qualquer coisa, particulados, né, que tem no rio. E esses ecos são refletidos, né, de volta para o sensor de ultrassom. E essa placa aqui, ela, né, a ideia dela é que ela processe esses ecos e através deles a gente consiga descobrir qual que é a velocidade com que a água está fluindo ali no rio, né? A parte da transmissão do sinal de ultrassom, eu gravei um outro vídeo mostrando a placa, depois eu posso deixar o link para vocês aí na descrição desse vídeo. Então, como que funciona aqui esta placa, né? Vou iluminando aqui ó, os componentes para vocês entenderem aqui, né? Estou começando aqui da entrada, então ela tem dois conectores. Na verdade, esses conectores aqui basicamente é um T, né? Porque são ligados no mesmo ponto. Porque um deles aqui, por exemplo, a gente liga no sensor de ultrassom e esse outro aqui conecta na placa de excitação, tá? Então, esses são os sensores que entra o sinal de ultrassom. É um sinal de ultrassom aqui que pode chegar até 10 MHz, depende do transdutor que a gente vai estar utilizando, né? Depois desse transdutor, nós temos aqui esse circuito que é praticamente um limitador com diodos, que a ideia dele é a gente, vou colocar ele aqui mais em foco, tá? É ele não deixar que altas tensões entrem para o circuito desta placa aqui, tá? Por quê? Porque o transdutor de ultrassom, para que ele gere energias aí suficientes, né? No rio, a gente vai precisar excitar ele com tensões bem altas, aí da ordem de 100 volts para cima, tá? E como ele fica, né, o mesmo transdutor que emite é o mesmo que recebe, então esse sinal é recebido por essa placa aqui. Então a gente precisa proteger, essa proteção é feita através desse circuito limitador com diodos, tá? Depois desse limitador, a gente tem aqui um transformador, que a ideia desse transformador é fazer o casamento de impedância, porque a impedância aqui é 50 ohms desse transdutor, tá? E também transformar o sinal de desbalanceado para balanceado, tá? Então, o que que é o desbalanceado? Um sinal referenciado ao terra, e aqui é um sinal que ele não tem referência no terra da placa, ou seja, é o mais e o menos, né? Então a gente desbalanceia, deixa balanceado, tá? Isso faz com que o sinal fique mais imune à questão de ruídos. Em seguida desse transformador, a gente tem aí um amplificador de banda larga e de ganho programável, né? Que é um amplificador aí que, como a gente tem frequências de megahertz, né? É um amplificador bastante avançado, vamos dizer assim, tá? E ele só funciona com sinais balanceados, né? Ou seja, entrada mais e menos, né? A corrente circula, sai do mais, entra para o menos e quando é negativa faz o caminho contrário, tá? Depois desse amplificador aqui, a gente novamente passa para um transformador similar a esse aqui, só que esse transformador aqui ele transforma um sinal que é balanceado, né, que é um sinal mais e menos, para um sinal que é referenciado ao terra, tá? Por que que a gente volta para trás, né? Ou se a gente já tinha convertido, né? Pelo seguinte, o próximo circuito que vai vir aqui, que é esse circuito aqui, tá? Ele é o nosso demodulador em quadratura, o demodulador complexo, tá? E esse demodulador ele não funciona com sinais balanceados, tá? Só com sinais desbalanceados. Então a gente tem que voltar novamente o sinal para ser referenciado para o terra, tá? Observe que aqui, ó, ele tem dois circuitos que são bem parecidos, né? Parece que é uma cópia do outro aqui, né?
E realmente, na verdade, o sinal que vem aqui de ultrassom, ele é processado em duplicidade, né? Ou seja, ele passa por esse aqui, passa por esse circuito, e aí a gente vai ter um sinal aqui que a gente vai chamar de sinal real e outro sinal imaginário, né? Que é o em fase e o quadratura na saída, tá? Esse processo de demodulação em quadratura, ele vai reduzir a banda do sinal, vai fazer com que a frequência dele fique mais baixa, tá? Se você não conhece esse processo, eu vou deixar o link aí na descrição para um vídeo que explica como que funciona esse processo, tá? Senão a gente vai demorar muito aqui. Então, aqui a gente tem o demodulador, esses chips são os demoduladores em quadratura, aqui tem filtros, tá? De alta frequência, filtros passa baixa e passa faixa com indutores e capacitores, tá? Tem aqui um conector que na verdade são meus test points, aqui meus pontos de teste, que são aqueles conectores IPEX de GPS, né? Que quem já trabalhou com GPS vai reconhecer, tá? Por que eu coloquei esse IPEX aqui? Porque eu precisava testar os sinais. Se eu colocasse um conector SMA, ele ia ficar muito grande na placa, tá? Então eu resolvi colocar os IPEX só pela comodidade de ser menor, né? Então não gastar muito espaço, né? Porque essa placa ainda é uma placa de teste, né? Numa placa final não vai ter isso aqui, tá? Outra IPEX que tem aqui também é esse IPEX aqui, ó. Esse aqui é para que, se eu quiser, eu posso desconectar o sinal que vem do ultrassom, né? E aí eu entro aqui com o sinal do gerador de funções, fazendo às vezes, né, representando o sinal de ultrassom. Dessa forma tem um sinal controlado, tá? Então, para fazer testes também nesse circuito aqui. Tá? Depois que eu faço a demodulação em quadratura, vejam que eu tenho novamente outros dois transformadores, que são esses chips, né? Dá para ver que são parecidos com esses aqui, tá? Que vão novamente transformar o sinal de um sinal desbalanceado, né, que está referenciado à Terra, para um sinal balanceado, tá? Por quê? Porque, novamente, eu preciso processar eles, tá, por amplificadores e preciso ter o mínimo de ruído possível, tá? E daí esses tipos de amplificadores normalmente trabalham com sinais balanceados, tá? Que assim eu também tenho mais rejeição de ruído de modo comum. Então aqui pode ver que eu tenho dois amplificadores, esses que eu estou iluminando aqui, tá? Que são amplificadores para eu dar mais um ganho, tá? No circuito. Vejam que acabei não comentando, mas por que eu eu tenho um ganho aqui, amplificação aqui, tá? Aqui eu tenho que dar amplificação porque o circuito de modulação em quadratura ele precisa de uma potência, né, de, se não me engano, 7 dBm mínima para ele poder funcionar, tá? Então, se eu não der um ganho mínimo aqui, eu não consigo fazer com que esse circuito funcione corretamente, tá? E daí, além disso, a demodulação em quadratura, no final do processo dele, por ter filtros aqui passivos, tem redução de amplitude. Então, eu preciso novamente dar um ganho aqui no sinal, tá? Dar ganho aqui para que ele chegue, né, dentro de um nível de amplitude razoavelmente elevado para que eu possa daí adquirir ele corretamente, digitalizar ele corretamente, tá? Depois do amplificador aqui eu tenho um buffer de alta velocidade, tá? Para garantir que eu consigo mandar toda a corrente possível aqui para o conversor AD. Aí pode ver que aqui o sinal vai para o conversor AD, tá? Que é esse chip aqui. É um conversor AD que trabalha numa frequência máxima de 5 mega amostras por segundo, tá? Ele consegue amostrar os dois canais a 5 mega amostras por segundo. Então, um conversor AD bastante avançado, aí, bastante complexo, e é um conversor AD de 14 bits, tá? Pode ver que aqui os sinais aqui, ó, eles vêm todos balanceados, então as trilhas vêm sempre duas trilhas de entrada, né? Esse conversor AD, por ele ser de saída serial, tá? Para eu conseguir mandar esses sinais, esses dois sinais digitalizados a 5 mega samples, tá? Eu vou precisar de um clock aqui de 110 MHz. Então ele trabalha a interface que são todos esses fios que tem aqui, tá? Essas conexões que estão aqui, que vão para o meu processador, que é esse que está aqui embaixo, que é uma FPGA. Eles vão trabalhar numa frequência, quando eu estiver trabalhando no máximo da amostragem, de 110
MHz. Então aqui é uma interface aqui serial de altíssima velocidade, tá? Por ser altíssima velocidade, a gente trabalha ela no modo LVDS, né? Que quem não conhece pode dar uma pesquisada, mas só para ter uma ideia, é mais ou menos o mesmo padrão que é utilizado nos cabos HDMI, né? Das televisões, né? Então, aqui a gente vai ter, pode ver que aqui a gente tem as trilhas aqui, ó. A trilha mais comprida é essa do clock, tá? O clock é o computador, é o processador que gera e quem recebe é o AD. Então tem até um resistor de terminação aqui, tá? E a gente também tem aqui, se você olhar em volta dela, tem todo um monte de vias, né? Que é para conectar ao terra e fazer uma blindagem dela para que não ocorra crosstalk entre o SCK e o do lado, por exemplo, aqui, né? Para minimizar o crosstalk, tá? Pode ver que também interessante aqui mostrar que a gente tem aqui essas curvinhas, esses zigue-zagues aqui, tá? Por que a gente fez isso aqui? Porque a gente precisa ter o mesmo comprimento de trilha para todas esses sinais aqui, o SCK, o SDO, o clockout, o SDO1, tá? Todos eles têm que ter mais ou menos o mesmo comprimento. E se eles não tiverem, isso dá problema porque um nível de tensão vai chegar antes que o outro no processador aqui, e daí vai dar um erro de comunicação. Tá? Então, por isso tem essas curvinhas que eu estou mostrando aqui. Tá? Aqui ao lado a gente tem o conector do JTAG para fazer a configuração da FPGA, né? Aqui a gente tem também uma conexão que vai para a placa de excitação, que é justamente esse processador que gera os sinais para excitar o transdutor de ultrassom. Então isso aqui é um conector de extensão aí para outra placa. Temos aqui reguladores de tensão, tá? Não vou entrar em muitos detalhes. Aqui também tem o gerador de clock para a FPGA, é um chip que gera os clocks, tá? Para ela funcionar no modo, né, que ela é síncrona, tá? Aqui eu tenho o meu conversor, desculpe, a minha memória RAM. Ela é importante porque os dados que vêm são uma quantidade muito grande de dados, tá? Eu preciso armazenar em algum local para poder bufferizar isso e processar, né? Então aqui tem uma memória RAM que, se não me engano, é em torno de 64 kbytes, kwords, melhor dizendo, né? Que ela é 16 bits. Então aqui, se a gente vê aqui também, aqui ó, essas trilhas que estão passando aqui são todas as trilhas que vão dos dados e endereçamento da memória RAM, tá? Memória do tipo SDRAM. Pode ver que aqui também eu tenho esses zigue-zagues aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso que todas as linhas de dados elas tenham o mesmo comprimento, tá? Porque senão, devido à velocidade que eu vou conversar aqui, pode chegar até 200 MHz. Então pode acontecer se uma trilha for mais curta e outra mais longa, o sinal mais curto vai chegar antes, tá? E eu vou entender daí um dado errado por causa disso, né? Vai acontecer um erro, né? Bom, além disso, aqui também eu tenho LEDs e botões, alguns outros circuitos aqui auxiliares, tá? E os dados de velocidade, eles são enviados para um kit aqui do ESP, tá? Que vai fazer aí a comunicação com o mundo externo, plataforma web, etc, né? Por enquanto a gente está usando aqui o kit do ESP para fazer isso, mas a ideia é que depois a gente coloque ele aqui integrado na nossa placa, né? A gente ainda não integrou, ainda porque essa placa é um protótipo, então a gente ainda está tomando algumas decisões aí também de qual módulo do ESP que a gente vai estar utilizando, né? Então, e o ESP também, além da gente mandar os sinais, depois de calculada a velocidade, todo por esse processador, ele também pode fazer algumas configurações internas aqui, né? Então, eu posso mandar pelo PC configurações de como que eu quero disparar os transdutores e outras, né? Qual a frequência do transdutor e outras coisas, né? Mas eu posso utilizar pelo ESP, que é mais fácil de eu comunicar com o PC do que eu comunicar diretamente da FPGA para o PC. Ok? Pode ver que a gente colocou também aqui vários pontos de testes, né, para a gente poder ainda medir
e homologar bem o funcionamento dessa placa. Não é um funcionamento simples. Tá? Aqui a gente tem aqui a entrada de tensão, ela é toda alimentada com uma tensão de 12 a 13 pouquinhos volts, tá? Porque a ideia é que ela seja alimentada com uma bateria de drone, né? Que essa placa é embarcada num drone, tá? Então ela tem esse conector aqui que é a nossa alimentação de entrada. Por baixo, a gente tem bem pouca coisa, na verdade. A gente só tem alguns capacitores de desacoplamento da FPGA e alguns outros componentes aí menores que a gente achou por bem colocar na parte de baixo da placa, né? É uma placa de 6 camadas. A gente tem aí nas camadas internas, na sequência, a gente tem o power, né? Depois a gente tem um GND, depois a gente tem uma camada de sinal, daí mais uma de GND e daí o bottom, né? E além do top aqui, né? É uma placa que tem impedância controlada, então as constantes dielétricas que a gente tem, a separação entre as camadas, todas têm que ser controladas, né? Para que eu tenha uma impedância controlada ao longo de toda a placa. No caso aí para nós é 50 ohms essa impedância. É uma placa que tomou bastante tempo de projeto, porque é basicamente uma placa de 6 camadas, é quase como se fosse uma placa, 3 placas de 2 camadas, tá? É, a parte de revisão toma muito tempo, tirar todos os erros de design, de layout. Então tomou aí foi um bom tempo de trabalho, tá? A gente também optou aqui por utilizar teardrops nos pads, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas todos os pads aqui eles têm teardrops. Acho que aqui fica mais fácil de mostrar, ó. Então ele não tem descontinuidade, né? Em vez de ligar com essa trilha mais fininha direto aqui, ele faz vamos dizer assim, essa conexão aqui, tá? E isso aqui faz com que não tenha variações muito bruscas de impedância, tá? Isso é bom para a questão do controle da impedância aqui do nosso circuito, tá? Então, por isso que foi utilizada essa estratégia de teardrops. Ela foi feita toda no KiCad, versão 7. Então, era isso que eu tinha para comentar. Espero que tenha gostado aí desse projeto. E quando a gente tiver ela montada e funcionando, a gente vai tentar fazer mais um vídeo aí mostrando o funcionamento dela, né, para quem tiver interesse de conhecer.